Fala pessoal, tudo jóia com vocês? O vídeo aqui de hoje é sobre avaliações de imóveis. Esse vídeo aqui é muito importante, pessoal aí que atua como engenheiro civil, arquiteto, corretor, advogado, engenheiro agrônomo, todos esses aí é mais uma área de atuação para eles, ou você que já atua nessa área, pode estar, esse vídeo aí vai agregar mais conhecimento para você. A gente falou ontem na live sobre os princípios das avaliações de imóveis e métodos de como definir o estilo da avaliação em si, qual método usar para avaliar cada imóvel e quantos métodos existem. Então assiste o vídeo que ele está muito bacana, a gente fez comentários pontuais sobre cada um deles. Temos aí a participação do Fernando Queiroz, que é um cara que está no ramo há mais de 30 anos e já fez diversas avaliações. E você que é engenheiro civil, arquiteto, todas as profissões, pode assistir o vídeo sem medo, ele é um pouco longo, mas vai agregar muito conhecimento, pessoal. Então, sem muita enrolação, vou soltar o vídeo aqui da live. O princípio da permanência. O que será isso, né, pessoal? O princípio da permanência. Bora lá destacar esse princípio aqui. Aqui, ó, o princípio que, embora reconheça a variabilidade dos preços ao longo do tempo, admite que, mantidas as condições do bem e do mercado vigentes, por ocasião da avaliação, existe um lapso de tempo em que os preços podem se manter constantes. É justamente isso que fala esse princípio, né? Esse princípio faz com que a gente tenha uma base jurídica, que está na BNT, esses princípios, né? E justifique a sua resposta, né? Então, o próprio princípio já está dizendo o que é que faz com que uma avaliação possa valer um certo tempo. Então, se você está véspera da Copa do Mundo, e do lado do estádio, tá? De Brasília, do Maracanã, do Castelão, da Arena Castelão, vão se colocar metrô e etc., então o preço começa a valorizar, né, daquele imóvel, da noite para o dia. Então, não tem tempo, né? Como também você pode estar num bairro que acontece coisas e nada acontece e fica por aquele preço relativamente a mesma coisa, subindo de um ano para outro, só com base na inflação, alguma coisa desse tipo, né? Mas então não existe tempo para avaliação. Tá? E dependendo da situação, Fernando, o imóvel até desvaloriza, né? não, mas os nossos companheiros aí já fizeram comentários riquíssimos, né? E era o que eu ia falar, porque a gente estava no ponto, quando eu levantei a mão, de que o imóvel pode valorizar, mas eu ia falar que também pode desvalorizar, né? Mas já foi falado aí amplamente, né? Ficou bem colocado aí. É isso mesmo. E, né, quem quiser falar alguma coisa, pode falar agora, né? E vamos para o próximo princípio, que é um dos mais importantes para a avaliação. Pronto? Posso passar? Pode. Então, engenheiro civil, futuro atual parceiro já da sala do corretor, né, pessoal? Eu já estou treinando, conversei bastante com ele. O Cairo, que está aí. Eu chamo ele de Cairo Gaioso, porque é o nome dele. Cairo está aí, está escrito aí, Cairo Gaioso. E ele, a gente pode fazer parceria também de estado para estado, inclusive também os corretores que tem KNAI. Você pode fazer uma parceria de um corretor no Rio de Janeiro, lá onde ele está em Goiânia, lá em São Paulo, e dividir os honorários, viu, pessoal? Qualquer corretor com outro corretor pode fazer isso, e também com outro engenheiro e arquiteto também, isso é possível, contanto que uma das partes faça a visita à vistoria obrigatória. Agora eu vou pedir o futuro professor da sala do corretor aqui, porque ele me convidou para ser professor também do projeto dele, que ele dá cursos aí pelo Brasil inteiro também, para engenheiro, né? Aquela parte de estruturação, patologia da edificação, essas coisas, né? Porque é um conhecimento gigantesco que ele tem nessa área, né? Que me interessa muito essa parceria. Então, Carlos, engenheiro Carlos, você pode falar sobre o princípio da proporcionalidade? Proportion Principle, né? Tá escrito aí, ó, de azul aí. Dá para ler? Para me ajudar? Carlos é advogado, professor. O Carlos não, é o Cairo. Cairo, né? Vamos ler aqui. Vamos lá. Princípio da proporcionalidade. Princípio segundo o qual dois bens semelhantes em mercados semelhantes têm preços semelhantes. Em consequência, as eventuais diferenças de preço serão proporcionais à diferença entre as características dos bens e dos respectivos mercados. Essa condição é ideal
em uma avaliação, pois neste caso estaríamos avaliando bens semelhantes comparando entre si. Esta metodologia é denominada na engenharia de avaliações como método comparativo direto. Isso aí quer dizer muito quando temos aí lotes em locais semelhantes, mais ou menos com a mesma proporção de tamanho, né? Porque não faz muito sentido lotes semelhantes em regiões semelhantes terem preços muito adversos, né? Então, quando você já tem conhecimento de alguns lotes naquela região que são semelhantes ao imóvel avaliado, consequentemente ele vai ter, né, que ter um valor aproximado a ele de acordo com as benfeitorias, localização e benfeitorias da prefeitura em si, no local, né? E é basicamente isso aí. Perfeito. Quem quer mais comentar, pessoal? É por esse caminho aí. Esse princípio da proporcionalidade, já que se trata de semelhança no aspecto físico e de localização, evita até o tratamento de homogeneização, né? A gente trabalha menos. E é tudo igual. Não haveria necessidade de homogeneização. É o que eu penso aqui. Estarei certo? Zezé, o princípio da proporcionalidade, ele é justamente o princípio que orienta todos os peritos, avaliadores, seja engenheiro, arquiteto ou corretor, né, sobre a metodologia. O que cria a metodologia de comparativo é justamente esse princípio da proporcionalidade. Você não pode comparar uma casa na beira do mar, né, com outra casa na beira do mar, uma no Pirambu e outra na beira-mar. A professora, não é tudo beira-mar? Mas ali é uma favela, né, do Pirambu. E aqui na beira-mar, aqui é o lugar mais chique de Fortaleza, né? Então, quer dizer, um metro quadrado aqui está custando talvez 6 mil reais, um preço médio de metro quadrado na beira-mar de Fortaleza, né? Isso porque eu fiz uma avaliação há pouco tempo, né? Então, e já no Pirambu, eu acho que de graça o pessoal não quer morar lá. Então, quer dizer, mas é tudo na beira-mar, mas existe esse princípio da proporcionalidade. Por mais que você coloque um prédio com a mesma característica, ou seja, com o mesmo padrão construtivo de alto padrão, no caso, por exemplo, em bairros diferentes, a localização vai fazer a diferença também, né? A localização é uma coisa importantíssima, é um dos fatores que vai homogeneizar as amostras. Então, toda a base da homogeneização está atrelada a esse princípio da proporcionalidade. Então, se você está na beira-mar, tem um prédio de alto padrão, aí o arquiteto pegou esse mesmo projeto e conseguiu uma autorização para fazer a 5 quarteirões antes da beira-mar, ali na Bilhar, por exemplo, né, que é mais antes da beira-mar, então vão ter todos os mesmos padrões, o mesmo granito e etc., mas só pelo fato de não estar na beira-mar, então ele não pode ser considerado igual. Então, o que acontece? Então, se um metro quadrado da beira-mar custa 10 mil reais, né, e você está avaliando um imóvel lá de 5 quarteirões adiante, por mais que sejam parecidos, né, então você vai ter que fazer uma homogeneização, diminuindo o preço de um para poder comparar com o outro, ou aumentando o preço de um para poder comparar com o outro. Então, esse é o princípio da proporcionalidade, segundo o qual dois bens semelhantes, em mercados semelhantes, têm preços semelhantes. Não? Então, quanto mais você chegar próximo do teu bem semelhante, na hora da comparação, você nunca vai conseguir, né? Eu quero um imóvel igual ao meu aqui. Você não vai conseguir, porque a própria BNT, logo no início, disse que não existe imóvel semelhante. Por isso que existe a técnica da homogeneização dos dados. Tá? Então, essa é a minha opinião. Quem tiver opinião diferente ou igual, ou quer comentar, vamos agora. O raciocínio está certo. Eu não quis falar, não foi beira-mar, Pirambu, beira-mar, aí para... Foi isso. Eu digo assim, o Caio falou em terrenos, né? Então, eu estou falando aqui em loteamentos, certo? Eu digo, loteamentos é tudo unificado mais ou menos os preços, aí os tamanhos, né? Medidas de lotes num bairro só. É o que eu estou dizendo, é isso. Facilita o trabalho por não ter muita divergência de fatores, né? Nos lotes. Agora, quando você está no bairro, você ficou aí no Pirambu, outro lá, lá na Praia do Futuro, realmente aí é um negócio complicado. Olha, pessoal, o Valdir entrou aí,
também é nosso aluno do curso da Sala do Corretor, mas ele é lá de Itapipoca, a terra do Tiririca, né? Acabou de entrar aí, né? Ele é da Polícia Municipal de Itapipoca. Cuidado, Zezé, passou a 100 por hora lá, ele já vai te dar uma multa, vou logo avisando. Né? Eita, rapaz, você é doido. Faz Eu- isso comigo. Olha só, quem quiser falar é só apertar a mão aí que aparece amarela aqui para mim, eu já coloco em destaque. Mas isso aí é tudo que você precisa saber, que a partir desse princípio você vai justificar o teu trabalho, né, na avaliação comparativa direta de dados de mercado. Então, por que é que se compara o imóvel? Por causa do princípio da proporcionalidade. Ele diz que todo imóvel, né, ele tende a ser semelhante se ele for, né, de acordo com o que está aí. Eu vou ler novamente, que eu até esqueci. Vamos lá. Sim, segundo o princípio do qual dois bens semelhantes, não são iguais, em mercados semelhantes têm uns preços semelhantes. Isso é o que justifica você dar um preço de um imóvel avaliando sem conhecer esse preço. Então, como é que eu vou saber o preço do imóvel avaliando? Através desse princípio, né? Porque aqui o princípio está dizendo que, segundo o qual dois bens semelhantes, em mercados semelhantes, têm preços semelhantes. Ou seja, então, eu vou procurar o máximo semelhante daquele imóvel que eu estou avaliando para que eu possa justificar a minha metodologia comparativa de dados de mercados, né? Então, em consequência, eventuais diferenças de preços serão proporcionais à diferença entre as características dos bens e dos respectivos mercados. É igual vou tirar no reboco, como fala o pedreiro, né? O engenheiro sabe disso, vou tirar no reboco a diferença. Ou seja, fazendo a homogeneização dos dados, né? Justamente. Aí, eu vou deixar quem quiser falar, acho que eu queria a opinião até do engenheiro, porque eu sou corretor também, advogado, mas o engenheiro também, que é bom, porque quem for ver esse vídeo posteriormente, que eu vou postar, para a gente poder ver depois, né? Então, com a autorização de vocês, quem não estiver autorizando a postar, pode desligar a câmera, porque a gente vai postar e valorizar esse trabalho, essa parceria entre os engenheiros, arquitetos e corretores, porque é muito bom. Vamos lá, em destaque aqui, deixa eu ver aqui, colocar em destaque o meu amigo, futuro professor da Sala do Corretor, e eu, professor do projeto dele, está aqui já. Vamos lá, né? Pode Então, falar. e lembrando também que esse princípio da proporcionalidade, ele é muito bom para o profissional ter uma base, para ele já, digamos que, startar ali a avaliação, porque quando ele vê, por exemplo, imóveis ali sendo vendido só um exemplo, a 200 mil e ele fez uma previsão de 300 ou a 100, ele vai estar ali fora da base daquele padrão de imóvel, né? Mas lembrando que o que se espera de um profissional de qualidade é que ele use sempre todos os princípios, que ele faça a somatória e a utilização de todos para chegar no nível mais aproximado do nível mais exato do imóvel em si. E o princípio da proporcionalidade, ele vai ser um ótimo ponto de partida para ele já ter uma base e unificar junto com os outros princípios. Voltando aqui ao assunto. Então, nós vamos aqui para o próximo assunto. Eu posso passar para o próximo assunto, o professor coadjuvante aí? Cairo. Pode sim. Acho que esse E já o pessoal está aí? bem dissolvido já. Já, então, vamos aqui para o princípio da substituição e da equivalência. Engenheiro Cairo, esses princípios estão todos na BNT, viu? Todos são da BNT. Né? Então, é pertinente ao estudo. Eu vejo pelo lado crítico da advocacia, porque eu sou advogado, né? Você vê pelo lado da engenharia, né? Então, juntando o lado da corretagem dos meninos aí, eu acho que fica uma coisa sensacional. Melhor do que isso não vai ter em campo nenhum, não. Pode ter certeza. Princípio da substituição ou da equivalência. Quem é que vai ler? Doutor Cairo. Vamos ler ele aqui. Princípio da substituição. Princípio segundo o qual dois bens fungíveis em mercados semelhantes têm preços equivalentes numa certa data. Uma certa data. Então, vamos primeiro ver... Perdão, só um momentinho. Só um momento. Eu vou aqui... eu vou me colocar eu mesmo em destaque aqui. Tá? Então, eu vou deixar assim, né? Vou deixar dois professores aqui. E os alunos que são futuros professores aí, já deixa aqui em destaque. Então, eu vou deixar esses dois em destaque. Quem falar, acho que aparece aqui automaticamente, né?
Fica mais fácil de não ficar clicando e desclicando. Então, quer dizer, deixa eu explicar aqui a parte jurídica, o que são bens fungíveis, né? Então, pessoal, quando a gente estuda a classificação dos bens no direito real, que é o direito das pessoas sobre as coisas, então eles são classificados em bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, principais, coletivos. Tem as benfeitorias úteis, necessárias, voluptuárias, é um bem imóvel também, né? Então, é muito importante você saber o que são bens fungíveis. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, certo? Por exemplo, uma sandália havaiana, se eu quebrar, eu posso substituir por outro da mesma espécie? Pode. Um quadro da Mona Lisa, eu posso trocar por outro da mesma espécie? Não pode, porque o quadro da Mona Lisa, feito pelo Leonardo da Vinci, ele é infungível. Já o chinelo, a sandália havaiana, ela pode ser trocada por outro da mesma espécie. Então, ele é infungível. Se você tem dinheiro, você pode trocar por outro da mesma espécie, não pelo mesmo dinheiro, porque cédula tal, com aquela numeração, é uma coisa, né? Mas você pode trocar dinheiro por dinheiro. Quando você tem uma coisa que pode ser trocada por outra, saca de arroz por saca de arroz, eu chego lá em Goiânia, aí eu tô aqui, o latifundiário engenheiro aí, Cairo, fala, ô compadre, aí eu, pois não, compadre Cairo, podia lhe dar umas 10 sacas de arroz, porque quando eu estiver aqui na minha safra, eu lhe devolvo 10 sacas de arroz. Pois não, compadre. Nós fizemos aí um contrato de mútuo, porque nós tratamos de duas coisas fungíveis. Por isso que o mutuário da Caixa Econômica, ele pede dinheiro para comprar o imóvel dele e devolve à Caixa Econômica dinheiro. Então você troca uma coisa fungível, né, o dinheiro por outro. Por isso que quando você tem um contrato, um acordo onde você tem troca de coisas fungíveis, esse acordo, esse contrato, esse negócio jurídico é chamado de contrato de mútuo. Né? Então tá aí o princípio da substituição que fala, eu vou dar equivalência, né? Equivalência, né? Parecido. Então, o princípio segundo o qual dois bens fungíveis, né? No caso imóveis são fungíveis, em mercados semelhantes têm preços equivalentes. Numa certa data, né? Então é praticamente aquele princípio da proporcionalidade, mas só que ele colocou aqui numa certa data, né? Justamente. Professor, só uma pergunta aqui, por gentileza. Essa troca do fungível de proporcional equivalência, eu poderia trocar o dinheiro daquela época por ouro, ou por dólar, ou por euro, naquela data, daquela data não ficou muito aberto, não, a equivalência para aquela data, porque o euro pode estar aos 6 e pouco naquela data. Vamos lá. O princípio, na realidade, a primeira coisa é fungível. Fungível é quando você troca uma coisa por outra da mesma espécie. Carro por carro, bicicleta por bicicleta, né? Sandália por sandália. Então, isso fungível, bem fungível, é justamente classificado dessa forma, né? Em mercado semelhante. Então, se você tem um bem fungível, seja um carro, uma casa, né? Um terreno, um lote, em mercados semelhantes. Então, você está num bairro de Goiânia, eu não conheço Goiânia, né? Futuramente, quem sabe? Aí o que acontece? Está no bairro de Goiânia, do outro lado também, são parecidos as casas e tal, e etc. Então, se você troca um imóvel por outro, no mercado semelhante, na mesma zona de ocupação determinada no plano diretor participativo daquela cidade, então, a tendência é que eles tenham realmente o mesmo preço também naquele período de tempo. Então, isso aqui é uma definição do princípio, né? A gente tem que tentar entender o que é que esse princípio define, mas a gente não pode questionar diferente do que ele define. A gente só tem que entender e começar a perguntar, caramba, eu estou entendendo o princípio segundo o qual os bens fungíveis, já sabemos, em mercado semelhante, vamos colocar 2 terrenos, né? 2 terrenos, vamos colocar no centro de Itapipoca, 2 terrenos, mercado semelhante. Tem preços equivalentes, é necessário ter preços equivalentes, mas isso não quer dizer que, às vezes, pessoal, eu estava falando ontem com o engenheiro Cairo, que às vezes de uma rua para outra, a prefeitura muda aquela condição daquela zona de ocupação. Como, por exemplo, você está aqui em Fortaleza, e você está aqui num bairro, na Aldeota, mas assim quando você sai da Assembleia Legislativa que desce ali, vindo para o aeroporto, aí você vê um monte de casas baixinhas, não tem aqueles prédios altos, porque ele não pode construir prédio alto. Em alguns lugares o plano diretor, ele autoriza somente 15 metros de altura.
para uma edificação, e outros 78 metros, outros 48, aliás, 72, outros 42, isso que a gente vai ver no plano diretor participativo de Fortaleza aqui, né? Então, às vezes, de uma rua para outra, você só pode, até aquela rua, erguer 15 metros, mas passou para outra, já vai para 48, 72, então, isso tem uma grande diferença de preço no terreno de apenas uma rua de distância, ou seja, de um quarteirão para o outro, nem de quarteirão, do lado direito para o lado esquerdo da rua. Então, tudo pode ocorrer, claro, as exceções podem ocorrer, mas no princípio ele fala, num modo geral, seria assim. Existem as exceções, como está falando aqui o Rashid, eu digo, existem as exceções, então, portanto, você tem razão por um lado, mas por outro lado também o princípio, né, tá certo também. Então, é bacana a sua observação. Perguntas? Sem perguntas. Professor, só para concluir aqui mesmo, outra perguntinha assim. Ali, parecidas. Deixa eu colocar só tornar Achei, só um instantinho. Colocar em destaque, pronto. Agora você está comandando a aula com o professor aí, viu? o proporcional. Tem que ser uma casa por outra casa, ou pode ser uma casa por 2, 3 casas? Alô? A gente vai falar do conceito de bens imóveis pelo direito, né? Então, bens imóveis por natureza é o solo e as árvores que nascem naturalmente. Isso é o bem de raiz, certo? São os bens imóveis por natureza, de acordo com os princípios gerais do direito. Então, bens imóveis por natureza, isso tudo está. Quem faz o curso da Sala do Corretor tem a parte jurídica que diz onde é que está o artigo do Código Civil que define cada espaço do bem imóvel. Então, bem imóvel por natureza é o solo, né? E as árvores que nascem, né, naturalmente, né? As árvores fazem parte, são consideradas bens imóveis, inclusive os frutos pendentes. Tanto que se você olhar para um pé de manga e você estiver olhando para o pé de manga e de repente está com a mão apertada aqui, não pode usar as mãos, e rapaz, vou chupar manga, é direto pendurado no pé de manga. Você chupar a manga, você está chupando um bem imóvel. Porque a lei diz que, enquanto pendente, eles são considerados bens imóveis. Agora, se ele cair naturalmente, aquela manga passa a ser... acontece uma coisa chamada fato jurídico. Ele passa a ser de bem imóvel, ele se torna bem móvel. Né? Então, esses conceitos do direito, antes de responder a tua pergunta, é muito importante que a gente saiba. O conceito, pelo menos, de bens imóveis. O engenheiro vai avaliar bens imóveis. E o que são bens imóveis? O agrônomo vai avaliar bens imóveis. E o que são bens imóveis? A casa de cachorro é um bem imóvel? Claro que é, depende. É feito de quê, né? Uma casa que veio em cima do caminhão é um bem imóvel? Também depende. A gente vai colocar em cada situação. Então, bens imóveis por natureza, pelo conceito legal, é o solo e as árvores que nascem. Então, é o bem imóvel raiz, o bem de raiz, é o bem imóvel por natureza, e tudo aquilo que você incorpora dentro dele. Quando você traz para ele uma incorporação, uma casa, um duplex, naquele teu terreno, ou então a edificação em condomínio edilício, pode ser um prédio de 20 andares com vários apartamentos, então você incorporou algo dentro dele através do homem que levou até lá, né? Então essas incorporações, tudo que você incorpora, se transforma também em bem imóvel. E nasce, a partir daí, uma série de obrigações jurídicas, principalmente tributárias, obrigações que são chamadas obrigações próprias da coisa, ou obrigações propter rem. Em latim, rem é uma declinação da palavra res, que res quer dizer coisa. Por exemplo, res pública, coisa pública. Né? Resguardar, trazer a coisa, res quer dizer coisa. Então, resguardar, guardar a coisa. Né? Reivindicar, rei também é uma declinação em latim da palavra coisa. Rei, trazer de volta aquela coisa. Né? Então, obrigação própria terreno são obrigações próprias da coisa. Ou seja, quando você edifica alguma coisa, antes de edificar, você já tem obrigações. Você precisa de um profissional habilitado, seja engenheiro ou arquiteto, dando exemplo dos dois, para poder se adaptar ao plano diretor participativo daquela cidade, saber daquele terreno o que é que ele pode construir, saber o gabarito até quantos andares ele pode ir, apresentar o projeto para a prefeitura vai também aceitar ou não aquele projeto, e a partir daí ele vai poder construir, depois ele vai ter o habite e vai fazer o registro no cartório de registro de imóveis. Até antes se registra quando é incorporação. Só se pode vender incorporação se registrado. Então, o que acontece? Então, bens imóveis por natureza é tudo isso, solo, as edificações, as plantações, né? E os frutos pendentes. Por isso que é necessário, numa avaliação rural, por exemplo, que tenha um engenheiro agrônomo. Por mais que o corretor pode fazer uma avaliação de imóveis, eu já fiz, o juiz aceitou.
Mas só tinha 2 fazendas e uma casa no meio, né? As galinhas fugiram, né? Entendeu? E era um imóvel barato, coisa de 3 milhões cada fazendinha pertinho do outro, né? Entendeu? Que deram como garantia fiduciária dentro de uma relação contratual. Então, por isso que quando você entende o que é bem imóvel, então você vai para o parcelamento do solo. Como é que se parcela o solo? Então, a única forma de se parcelar o solo é através da gleba, né? O que é gleba? É um pedaço de terra nunca antes parcelado. Aí você tem a lei do parcelamento urbano, que é a 6766, que diz que as 2 formas de parcelar o solo, ou é desmembrando ou loteando. Quando você desmembra uma gleba de 10 hectares, coloca em 1 hectare e divide, coloca uma rua com saída de uma rua para cada hectare, então você está fazendo um desmembramento daquele solo. Mas se você pega esses 10 hectares e resolve fazer um loteamento ali dentro, são 3 espécies de loteamento, então você também está transformando unidades autônomas dentro daquela gleba e um devido processo legal com base na lei 6766. Então, imóvel, por natureza, é o solo e as árvores e os frutos pendentes, as plantações, as edificações, as unidades autônomas, tanto nas edificações em condomínio edilício, como também no parcelamento do solo através do loteamento, e também são os frutos pendentes. E sem esquecer das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias também, que tem um valor econômico também em cima, quando você faz uma benfeitoria, também se transforma em bem imóvel, aquele puxadinho, aquela coisa, e nasce a obrigação de pagar tributo, como IPTU, ISS, você paga IPTU e ISS para a prefeitura só para construir um duplex na sua casa, e também INSS para o governo federal. Então, é muita obrigação só em você construir alguma coisa dentro de um terreno. Então, tudo isso é terreno. Então, professor, quando o senhor fala de coisa, eu posso comparar uma casa com um terreno, com um imóvel e uma planta em cima daquele imóvel, um edifício com um terreno? Não pode. Então, você tem que ter se você tem um condomínio edilício, você vai comparar com outro condomínio edilício. Se você tem um loteamento, você não pode comparar uma alfavila com uma alfavela. São todos loteamentos? São, mas existe um propósito diferenciado, né? Um é feito para um público-alvo, outro para outro, né? Então, tudo isso você tem que usar uma coisa simples que eu falo para os meus alunos estagiários. Esses 3 estagiários aí estão aí. É o bom senso, né? Sempre utilizando o bom senso, mas com base nos princípios gerais da avaliação. Alguma coisa para falar? Terminei. Bom, princípio da substituição e da equivalência, já falamos. Agora é o princípio da rentabilidade. Olha só. Cadê o meu braço direito aí? Princípio da rentabilidade. Dá para ver? Princípio segundo o qual... Opa. Aumentei aqui. Sim, agora sim. Princípio da rentabilidade. Princípio segundo o qual o valor de um imóvel se encontra em exploração econômica. É função da expectativa de renda que previsivelmente proporcionará no futuro. Isso aqui é muito relacionado a... Ele fica muito, às vezes, relacionado à localização também, né? Quando o pessoal tem um imóvel aí que tem o intuito de locação, a localização dele pode aumentar muito esse valor de renda. Às vezes, a forma como esse imóvel foi construído, seja ele industrial, seja ele para locação residencial, tudo isso aí vai influenciar na forma como vai rentabilizar naquele imóvel, né? E tudo isso aí a gente leva em consideração para fazer a avaliação correta de um imóvel. E só aproveitando o gancho aqui, uma coisa que é muito, muito, muito relevante e muitos profissionais pecam é que tudo isso aqui que a gente está falando está na norma, né? Não sei se vocês sabem, a norma de avaliação é a 14.653. Todo profissional que está aí adentrando nessa norma, é indispensável, pessoal, indispensável a leitura completa aí da norma. Lá tem diversos detalhes, tem tudo que você precisa saber basicamente lá. Aqui o que a gente traz é a experiência, um jeito mais direto para fazer as coisas aqui, mas lá na norma em si tem que ser feita toda a leitura da norma. E tem certeza aí que 90% dos profissionais que atuam no mercado não faz nem a leitura da norma e acaba deixando muita coisa passar batido.
Alguém quer falar? Eu acho que a gente pode prosseguir aí. Ok. Orientação aqui do professor. Vamos seguir aqui. O princípio da final. Ah, esse aqui é importantíssimo. Esse aqui é o que a gente pergunta. Qual é a finalidade da avaliação para o cliente? Ele dá um chute, né? Se for no interior, dá um coice, né? Porque agora vai ficar mais caro. Se for para a justiça, é mais caro. Se for só para eu saber do preço para vender, é mais barato. Como é que é? Porque é isso, né? Então o cliente fala, tem essa coisa. Aí você já sabe onde é que você vai justificar. Eu digo, não. É porque por causa do princípio da finalidade da avaliação, aí você fala até em inglês para ficar chique, né? Finality, principle. Aí, ó, você nem está certo, mas deve estar. Finality, principle. Então, o princípio segundo o qual, né? Vamos lá, qual professor aí? Bora. Princípio segundo o qual a finalidade da avaliação condiciona o método e as técnicas de avaliação a serem empregadas. Este princípio é um dos principais que regem as normas avaliatórias e a engenharia de avaliações. Pronto, agora vamos lá. Quem fosse, ele fala engenharia de avaliações, porque a ABNT foi feita por engenheiros, a gente deve agradecer aos queridos engenheiros por isso, e não ficar chateado, ele chateado com a gente, porque a gente está começando agora, né? Mas desde 1850, quem está na sala do corretor sabe da história da avaliação no Brasil, desde a lei das terras, onde começaram-se a trocar os escravos, os escravos começaram a ter a sua liberdade, a terra começou a ter seu valor, foi que começaram as avaliações no Brasil. Então, os engenheiros começaram a criar as metodologias, e a gente tem que entender que conhecimento, ele científico, você não pode jogar fora só porque o corretor agora está mais atuante, aquele negócio todo, cria-se uma certa, como é que se diz? Tipo o Uber e motorista de táxi, né? O motorista de táxi já está andando, aí chegou o Uber, aí começou aquela confusão, no final o motorista de táxi foi ser Uber, bom, deu tudo certo, né? Então, quer dizer, mas a gente deve sempre agradecer a essas mentes brilhantes da engenharia que criou essas metodologias, foram eles que fizeram isso, não chamaram os corretores, nem chamaram os arquitetos, chamaram os engenheiros, por isso que tem engenharia de avaliação. Isso não quer dizer que se um arquiteto for fazer uma avaliação com base na ABNT, ele não vai chamar arquitetura de avaliações só porque é arquiteto e nem corretagem de avaliações. Então, isso aí é só uma questão de nomenclatura, né? Mas até uma sugestão de que o Cresce, né, pudesse também, o CAL também pudesse trocar isso, em vez de engenharia de avaliação, colocar simplesmente avaliações, né? Avaliações para poder, né, abordar tudo. É só para o pessoal que está estudando, viu, doutor Caio? Eles entenderem, né, da importância do trabalho do engenheiro que trouxe todo esse conhecimento para a gente, porque no final das contas vai todo mundo para a BNT, né, para as NBRs. Então, o princípio segundo o qual a finalidade da avaliação condiciona o método. Então, eu vou dar só o início, né? Então, você vai fazer uma avaliação de um lote lá em Goiânia. Qual é o método que você vai utilizar, pessoal? De preferência? A princípio seria o método comparativo direto de dados de mercado, né? Exatamente, rapaz, esse menino é da Itapipoca, viu, doutor Caio? Esse pessoal de Itapipoca é pertinho de Sobral. Enquanto Sobral é quente, Itapipoca tem cada praia maravilhosa, rapaz. O pessoal de Goiânia e de São Paulo, se for em Itapipoca para Caetano, meu Deus do céu. Eu dormi na pousada, R$150 por dia. A banheira era bem pequenininha, mas olha só, dormi na rede lá, precisava nem de ar-condicionado, porque não tinha, né, ventilador. E aí, quando você acorda, quase na beira da praia. Mas um paraíso de praia, muito bacana. Então aqui é só para relaxar a mente, né, porque a gente está falando com seres humanos, né, que raciocinam o tempo todo. Então, vamos supor que você tem um casal brigando. Na hora que se casa é meu bem para cá, meu bem para cá, mas na hora que se separa é meus bens para cá e os seus bens para cá também, né? Calma, não é bem assim. Vamos resolver um negócio. Só que o casal não tem nem um lote, tem uma quadra inteira. Lá no Papicu. Papicu, viu, doutor Cairo? É um bairro bom aqui que tem lá na Zona Nobre ali. Mas ainda tem alguns
algumas quadras lá vazias. Então, aí a Mota Machado, a Diagonal, essas empresas, Moura do B, quiseram edificar uma incorporação naquele quarteirão, fazer 2 prédios, 2 torres maravilhosas, e fez uma proposta pro proprietário, pro casal na época. Eu digo, olha, eu te dou esse imóvel aqui, se for só o terreno, ele vai valer, fazendo uma avaliação comparativa, 4 milhões de reais. Suposição. Mas se fizermos esse empreendimento, depois do valor geral de vendas e etc., né? Aqui nós temos um gabarito gigantesco aqui que dá para fazer edificação até 72 metros, e até mais, usando a outorga onerosa, conforme plano diretor, conforme estatuto da cidade, etc., coisa que é estudado nesse módulo, no módulo próximo que a gente vai estudar. Então, se fizermos isso, aí a gente troca por tantos imóveis, e o senhor, em vez de ganhar 4 milhões, vai ganhar 30 milhões. Falei. Mudou a história, hein? Mudou a história. Então, por causa da finalidade, né, da avaliação, então você não vai usar mais o método comparativo direto de dados, vender o terreno por terreno, você vai fazer uma avaliação usando o método involutivo. Quais são os métodos de avaliação que tem aí, pessoal? O método comparativo direto de dados, o evolutivo, o involutivo, depois aquele de capital e renda, aí depois tem as formas de quantificação de custo, e também tem o número 6, que é uma avaliação comparativa de custos, que está na BNT aí. Não sei o que estou dizendo, está escrito na BNT. E depois tem a 7ª avaliação, que não está nessa lista, mas diz logo no início, 7.1, alguma coisa, que você não encontrando nenhuma dessas formas para avaliar o seu imóvel, porque se tratar de uma situação atípica, aí você cria a sua avaliação, a sua metodologia, né, que eu fiz nessa última avaliação. Mas também pagaram um pouco, mas eu fiz, né? Tá entendendo? 10 mil reais. Né? Criei minha própria metodologia e fui justificando tudo que eu ia fazendo. Né? Então, tudo isso por causa da finalidade. Então, para que você vai avaliar? Não é porque é uma briga na justiça, porque estão dizendo isso e etc. Então, o juiz quer saber quanto é que vale por causa disso. Né? Por essa finalidade, ele quer saber, me contratou como perito judicial. Doutor Caio, depois se inscreva no Tribunal de Justiça daqui para a gente fazer a avaliação juntos, vai ter um prazer. Né? Então, como perito judicial. Aí ele, por causa da finalidade, a avaliação não pode ser do terreno, usando o método comparativo, vai ser o método involutivo. Aí você vai olhar, caramba, eu tenho que fazer, o método involutivo está aqui na ABNT.2, de acordo com o que o meu amigo lá de Itapipoca falou. Mas, como é que eu vou fazer uma projeção de um empreendimento se eu nem arquiteto sou, nem engenheiro sou? Aí, nesse caso, você vai ter que contratar uma equipe multidisciplinar, porque também é possível fazer isso pela BNT. Né? Você pode, de acordo com a demanda, criar uma equipe multidisciplinar. Um engenheiro pode trabalhar com corretor, com encanador, para fazer uma avaliação. Né? Tá certo? Então, por isso que o princípio da finalidade, ele é importante, e também a própria BNT, quando manda você fazer o parecer técnico, o beabá, primeiro tem a foto do imóvel, depois 2, 3, não sei o quê. Então a finalidade também é um dos pontos importantíssimos e principais necessários para que se possa abordar no parecer técnico de avaliação mercadológica. Se você for corretor de imóveis, como manda a resolução 1066, ou se for arquiteto ou engenheiro, como manda a ABNT 14653.1.2, aí ele usa o termo não parecer técnico, Petan. O engenheiro, fazendo uma avaliação para qualquer particular, né, ele vai usar laudo de avaliação. Laudo de avaliação. Ele é um perito avaliador, o arquiteto também é um perito avaliador, vai usar laudo de avaliação, e o corretor também é um perito avaliador, vai usar o nome parecer técnico. Mas se um desses 3 trabalham para o juiz, todos eles deixam de ser o que foi e passam a ser chamados de peritos judiciais, porque está sendo pago pelo juiz. E ele não apresenta mais nem laudo de avaliação, nem parecer técnico, ele apresenta um parecer, ele é um laudo pericial ou laudo de perícia, conforme o artigo 473 do Código de Processo Civil. Fique bem claro isso. Agora, só para terminar, quando você está diante de uma situação dessa, você tem que apresentar, o advogado também pode ter o seu perito. Só que o perito do advogado, de acordo com esses artigos, estão lá a partir do 473, até alguns antes, outros depois, diz que o assistente técnico pode ser apresentado pela parte do advogado, né? O assistente do advogado,
Mas ele não apresenta nem laudo pericial, nem laudo de perícia, ele apresenta um parecer técnico, não é PETAM, só parecer técnico. Então, quando você está numa situação em que você vê o nome parecer técnico, então foi um assistente técnico que fez isso. Laudo de avaliação, o engenheiro arquiteto. PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica, corretor de imóveis. Para que vocês entendam tudo sobre nomenclatura, né? Tá certo? Alguma pergunta? E se for perito judicial, laudo pericial. Artigo 473 do Código de Processo Civil, laudo pericial ou laudo de perícia. Alguma pergunta, pessoal? Você vê quantos princípios tem aqui, né? Só tem 1, 2, 3, 4 princípios, né? Esse aqui também é muito importante para você acabar com aquele pessoal que faz avaliação para desapropriação, né? É o princípio do maior e melhor uso. Caramba, tá errado. É highest and best use. Não, é highest and best use, exatamente. Highest é mais alto e best use, melhor uso. Highest and best use. Então, o princípio do maior e melhor uso, não é? Vamos lá? Cadê o meu professor coadjuvante? Vamos lá. Princípio no qual o valor de um bem, independentemente do uso e do seu aproveitamento, será o que resulte economicamente mais aconselhável, dentro das possibilidades legais e fiscais, desde que absorvíveis pelo mercado. Então, pessoal, eu vou mais uma vez aqui mostrar aqui para vocês uma avaliação aqui que eu fiz, tá? Aqui a avaliação, basta você ter uma ideia aqui, ela é bonita por dentro, tá? Tem a matrícula do loteamento, tudo e etc. Então, isso acontece muito quando um imóvel é desapropriado, tá? PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, o Estado, existe uma lei bem dos anos 40, que diz como deve ser desapropriado um imóvel, tá? Isso acontece muito dentro dos imóveis avaliados. Então, mas vamos primeiro falar sobre o princípio do maior e melhor uso, né? Princípio segundo o qual o valor de um bem, independentemente do uso ou do seu aproveitamento, será o que resulte economicamente mais aconselhável dentro das possibilidades legais e físicas, desde que absorvíveis pelo mercado. Ou seja, quando você vai fazer uma avaliação, você tem que sempre escolher o melhor preço, né, que possa ser absorvido pelo mercado. Mas quando você vai ter uma desapropriação, eu não sei porquê, os representantes, os avaliadores, pode ser engenheiro, arquiteto ou corretor, que está do lado do Estado, da União, do município, que está desapropriando, eles encontram um preço irrisório com relação àquele terreno que está sendo desapropriado ou expropriado. Eu acho uma coisa impressionante, eu não entendo por quê, né? Então, eu tenho aqui, então, aqui o que quer dizer, vamos resolver o princípio. Aqui é o princípio pelo qual, quando você vê um valor de um imóvel, você não pode colocar ele para baixo, o imóvel para baixo. Se o mercado absorve ele de uma forma melhor. Você não pode dizer que um imóvel que o mercado absorva por 100 mil reais, dizer que ele vale só 18 mil. Pode? Por esse princípio, não. Então, quando você for rechaçar uma avaliação feita por um desses peritos que representa o Estado, o outro, você é perito do juiz, né? Você não pode mentir para o juiz. Se você mentir para o juiz, que aquele imóvel vale aquilo, colocar a sua emoção naquele imóvel. Não, hoje eu estou chateado, o imóvel vai valer pouco. Hoje eu estou alegre, o imóvel vai valer bem. Porque eu sou amigo daquele ali. Se você fizer isso como perito judicial, você está diante de uma coisa chamada falsa perícia, que te leva até 5 anos de cadeia. Está no Código Penal. Você não pode mentir. Você pode mentir para quem quiser, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para o pessoal do meio da rua, menos para um juiz quando você é perito judicial, porque você vai ser incurso num tipo penal chamado falsa perícia. Certo? E você pode pegar 5 anos de cadeia, mas o de lá não pega não, porque esse tipo penal só é direcionado ao perito judicial. Você não pode ser falso perito do juiz, pensando falso perito, se você não está naquela condição. Então, com relação à condição de você estar avaliando para um perito, você tem que ser o máximo possível, nem para lá, nem para cá, é o valor do imóvel, é aquilo ali,
procurar sempre o melhor uso que o mercado possa, o melhor preço que o mercado possa absorver. Mas quem está desapropriando o imóvel sempre coloca o preço lá embaixo. Eu não sei por que é desse jeito. Eu estava conversando aqui com meu colega aí, todo professor da sala do corretor, já está primeiro dia é hoje. Não ganha nada, viu, pessoal? Mas ele ganha parceria aqui. É de graça aqui. Ele está treinando gratuitamente. Vocês aí. Né? Tudo pelo bem social. Né? Mas aí, em compensação, quando ele vem em Fortaleza, em Sobral, ou aí, o Terra do Tiririca aí, ele vai ser muito bem recebido. Não, pessoal? Vamos receber bem ele aqui, nosso professor. Então, eu vou aqui no site da sala do corretor. Aí eu vou aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Achei. Honorários do corretor. Eu mostrei isso ontem para o professor, vou mostrar de novo para vocês, né? Como é que funciona. Eu acho que eu mostrei também lá em Sobral também isso aqui. Falando aqui do conhecimento, ó, avaliação de imóveis não é fórmula matemática. É técnica e ciência repleta de princípios e conhecimentos sobre a economia de mercado. Os conhecimentos e etc. Isso aqui já é uma aula. É CAD, um monte de coisa. Mas lá no final tem uma coisa interessante. Lá no final tem justamente uma coisa interessante. Será que é aqui? Eu acho que sim. Exemplo 1. Tá aqui, ó. Dispositivo, né? Olha só, pessoal. Isso aqui foi lá em Roraima, não foi em Goiânia, não. Rondônia, sei lá, tá aqui. Aqui é um trecho de um processo judicial. O nosso colega corretor de imóveis, por sinal também engenheiro, mais corretor de imóveis, diretor de avaliações e perícias do Cresce, agora ele é o Fernando Barcelos, agora ele está como diretor de internacional, fala francês e inglês fluentemente, inclusive ele fez até um podcast comigo também, né? E o que acontece? É uma autoridade no mercado imobiliário, principalmente na área de avaliações, não ser engenheiro e corretor, porque realmente é bom, né? Então ele foi perito do juiz e o mercado deu, né? O mercado não, o avaliador, o perito do estado, do município, que estava desapropriando aquele pequeno pedaço de terra, uma fazendinha, né, disse que valia 218 mil reais. E o perito, nosso colega, disse, olha, excelência, eu fiz aqui a avaliação, procurei usar o princípio do high and best use, né, ver o que o mercado realmente assume com relação ao preço desse imóvel, ao valor desse terreno, e ele dá 29 milhões 985 mil reais. Então você vê um negócio meio que absurdo. Como é que um corretor, um engenheiro, um arquiteto do Estado, da União, município, num processo de avaliação, que é o caso aqui, eu não estou falando mal nem falando bem, eu estou mostrando o caso público e notório que está aqui na decisão do juiz, né? Então, como é que ele vai desapropriar por 218, diz que o valor era 218 mil, e no final o juiz condena a pagar a diferença de 218 para quase 30 milhões? Está aqui, ó, em face. Ô, doutor, o senhor pode ler para mim, que eu tenho dificuldade de ler? Essa parte dá para ler, dá? Dá sim. Agradeço muito. Depois a gente vai descontar isso aí. Vamos aproximar aí. Olha, vamos nesse trecho aqui. Em face de todo o exposto, estando esclarecidos os pontos necessários para prolatar esse discrimínio final, julgo procedente o pedido formulário na inicial com a resolução do mérito, nos termos no qual o inciso 1 do artigo 487 do Código de Processo Civil, artigo 27, Decreto-Lei nº 3.365, para declarar incorporada ao patrimônio do município X a área descrita na peça introdutória, devendo o autor pagar ao réu a diferença entre o valor ofertado em juízo pela Fazenda Pública Municipal do município X, né? De 218 mil é o valor oferido pelo laudo pericial, 29 milhões 985 mil acostados nos eventos processuais, que será satisfeito na forma do artigo 534. Bom, tá aí, pessoal. Resumindo, é isso, né?
Então, o avaliador que estava representando a entidade que estava desapropriando disse que o imóvel valia 218 mil. E no final o juiz foi convencido que valia realmente 29 milhões e 900, quase 30 milhões, e mandou pagar, o município pagar a diferença, né? Porque o município, para desapropriar, ele entra com ação logo, e primeiro ele disse que conversou, não conversa nada, entra com ação, e paga aquela primeira parte que ele achava que valia o imóvel, né? Que ele disse que valia o imóvel, para depois, quem quiser, vai contestar. Então, por isso que é bom você ter um bom avaliador. Imagina se fosse avaliador numa situação dessa, eu cobrava 5% sobre essa diferença aí de 29 milhões. Tá vendo? Ó, tudo com base no princípio. Então aqui tem escrito aqui, ó, eu invoquei o princípio do high and best use. Outro fato a se considerar, contemplando o princípio do maior e melhor uso, high and best use, que segundo o autor Mendonça Frederico, avaliação de imóveis, teoria prática, quarta edição, página 49, consiste naquela segundo qual o valor de um imóvel será o que der melhores resultados econômicos, observadas as possibilidades legais e fiscais. Não, acho que a gente pode prosseguir. Tá terminando, é porque eu tô tossindo, acho que eu tô gripado. Então vamos lá, o princípio da probabilidade, olha aí, para quem gosta de inferência estatística, né? O princípio da probabilidade, né? Vamos lá? Princípio segundo o qual são adotados os valores mais conservadores que permitam maior liquidez ao bem. À prudência se junta o bom senso do avaliador. Perdão, eu li foi o outro aqui, princípio da prudência. Princípio da probabilidade. Princípio segundo o qual, quando existirem vários cenários ou possibilidades de eleição razoáveis, devem ser escolhidos aqueles que possam ser considerados os mais prováveis. Parceiro, né? Aí o que acontece? Então, o princípio da probabilidade, é o princípio segundo o qual quando existirem vários cenários. Então, ele disse, professor Fernando, eu estou aqui no interior, me pediram para fazer uma avaliação de imóvel que não tem amostra. Ora, se não tem amostra, não tem naquela cidade dele, deve ter, se não tem em Sobral, deve ter em Camusim, uma mais próxima, mas você não vai comparar Sobral com Itapipoca, né? Entendeu como é que é? Sim. Porque em Itapipoca lá tem 26 graus e Sobral tem 40 graus. Os imóveis são mais... O ar-condicionado em Sobral é mais valorizado do que o imóvel. Olha, troca o ar-condicionado, o imóvel por ar-condicionado. Tô brincando, pessoal. Mas eu tô dizendo, mas se você pegar uma cidade parecida com Sobral, ou uma cidade parecida, amontada com Itapipoca, Goiânia, né? Aí então você não encontra numa fazenda em Itapipoca, mas você encontra algumas amostras ali por amontar. Então você já pode conferir com esse princípio aqui e dizer bem assim, olha, pelo princípio da probabilidade, eu não tenho, mas provavelmente esses preços podem dar certo nas seguintes condições. Aí você vai e justifica lá o seu parecer técnico, porque às vezes você não tem condições de fazer uma avaliação, porque não tem amostra, né? Nem sequer do terreno. Se você não tem amostra, como é que você vai usar o involutivo? Como é que vai usar o evolutivo? Então, como é que vai fazer o comparativo se você não tem com quem comparar? Então, você vai ter que se virar, né? Então, vai atrás das probabilidades. Então, tá aí, é isso que eu queria dizer. Excelente. Faltando só 2. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos pro próximo aí, né? O penúltimo. Princípio da prudência. Princípio segundo o qual são adotados os valores mais conservadores que permitam maior liquidez ao bem. À prudência se junta o bom senso do avaliador. Bom, então, aí, o bom senso é uma condição inerente à profissão de avaliador de imóveis, né? Ele tem que ter bom senso o tempo todo. Bora. Tá terminando, porque hoje só vai ficar nos princípios mesmo, é o último, né? O princípio da transparência. Princípio da transparência. Princípio segundo o qual o laudo ou parecer avaliatório de um bem
deve conter a informação necessária e suficiente para sua fácil compreensão e detalhar as hipóteses e documentações utilizadas. Isso aí é uma coisa que você tem que saber, né? Código, vou botar aqui, ó, Código de Processo Civil, CPC. Aí eu vou aqui no CPC. Estou aqui no CPC. Para terminar, né? E para o site. Bom, o artigo 473 já fala que o perito avaliador do juiz ele tem que usar uma linguagem Ctrl F, vou botar aqui, acho que é Ctrl F. Uma linguagem simples, né? Não vou mostrar não, porque já vai acabar a aula aqui. Mas eu vou botar aqui, ó, artigo ART.473 do CPC. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O laudo aplicável deve acontecer exposição do objeto da perícia, análise técnica científica utilizada pelo perito, a indicação do método utilizado esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especiais da área do conhecimento de qualquer ignorante. Resposta conclusiva por todos os quesitos apresentado pelo juiz, pelas partes e pelo órgão. O laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação aqui, ó, em linguagem simples. Estão percebendo aí, pessoal? Isso aí já tem reflexo até no Código de Processo Civil, em linguagem simples. Não adianta o engenheiro falar difícil, não, excelência, porque não houve correlação entre as amostras 1, 2 e 3, porque de acordo com Pearson, que botou o nome de Karl Pearson para ficar igual Karl Marx, porque ele tinha inveja. Aí começa aquela história toda, aí o juiz, olha, não precisa disso. Tem que ser simples, objetivo e direto. Tá? Então esse princípio ajuda você a perceber essas coisas aí que é interessante. Eu vou voltar aqui para o princípio, para terminar aqui a aula. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, saber o que é que vocês acharam dessa primeira aula. Não dá tempo a gente ver o outro módulo, né? Mas o outro módulo está aqui, ó. A gente vai falar sobre o Estatuto da Cidade. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver aí, pessoal? O Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, termos e definições, Código de Obras e Posturas, cartórios em todo o Brasil e uma pequena aula prática. Então vamos lá, Caio. Bom, primeiramente agradecer o convite aí, né? Do glorioso aí, Fernando. Parceria muito boa aí que a gente fechou ela basicamente ontem aí. E espero poder contribuir com o conhecimento de todo mundo, com conhecimento técnico aí, né? Que aposto que todo mundo aqui está buscando um conhecimento técnico para se tornar um profissional cada vez mais afiado e se destacar e conseguir rentabilizar aí, mais aí nesse ramo de avaliação de imóveis. E caso vocês tenham interesse aí, segue a gente lá no Instagram para a gente poder interagir mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que eu puder ajudar, é na hora. Lá no Instagram tem meu contato lá de WhatsApp. Doutor Caio, aí tem um chat, não tem não? Aí um chat. É só o senhor também está podendo ponderar. Clica no chat e bota o link logo para eles aí. Deixa eu pôr aqui no chat aqui. Deixar aqui no chat meu Instagram. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que a gente puder ajudar, é na hora. Só chamar lá. Vamos interagir lá no Instagram, tem meu WhatsApp, tem tudo lá. E estamos aí à disposição. Beleza? E é isso. Pronto. Muito bom. Então, ó, pessoal, eu vou desligar agora, agradecer a todo mundo, né? E parabéns aí, viu? Por esse sucesso, viu? Tamo junto, né? Ok. Boa tarde a todos. Vou encerrar a reunião. Valeu, Um grande boa abraço a tarde. todos. Boa tarde, pessoal. Até mais.